Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados irmãos e irmãs, queridos irmãos, paz e bênção. Deus abençoe a todos vocês. Invoquemos o Espírito Santo sobre nós para que Ele nos conduza e nos introduza em seu amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E nós vamos, nessa quarta-feira, ouvirmos o Evangelho que está em Marcos 8, de 22 a 26. Ouçamos. Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam, disse aquele cego. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, a cura deste cego é uma lição para os discípulos, é uma lição para toda a igreja, para todos nós. E o significado é fortemente simbólico, é quase uma ação litúrgica. Parece-nos ver um catecúmeno, ou seja, aquele que foi iniciado na fé, vem sendo aos poucos entronizado a respeito da pessoa de Cristo e das exigências que esta fé traz consigo da missão. Então, nós vamos vendo como aquele homem é o caminho. A lentidão da cura, porque o cego primeiro vê os homens como árvores e só uma segunda imposição de mãos ficará vendo melhor. É assim. O que quer dizer isso? Que a fé, como nós vamos vendo nessa semana, poderíamos dizer que a semana é uma catequese do que Deus espera de nós e o que nós não devemos fazer. Primeiro, não sermos incrédulos e não nos deixarmos levar pelo fermento de Herodes e dos fariseus, que é a incredulidade, que é a avareza, que é a cobiça do coração. Nós vimos segunda-feira os fariseus que pedem um sinal. E Jesus suspira profundamente e diz: não vou fazer nenhum sinal. E hoje ele aqui realiza na vida deste cego um caminho, o caminho da fé. Por isso é simbólico e quer dizer para cada um de nós que a fé é dom de Deus, mas agora nós precisamos, iniciados na fé, nós precisamos crescer. Assim como aquele que foi batizado. A criança que foi batizada, ela precisa crescer. Se é o adulto, ele precisa ser iniciado no caminho da fé. E o que é essa iniciação? Tanto que a igreja fala do processo de iniciação. E esse processo de iniciação, ele se dá no batismo. No batismo a pessoa recebe a fé. Mas não basta, senão a gente começa a ver árvores, os homens como árvores que andam. Ou seja, tudo confuso. Então preciso de ser iniciado e acompanhado no processo de fé. E como que eu vou sendo acompanhado? Sendo entronizado na comunidade,
na celebração litúrgica, eu ir entendendo o que é a liturgia, porque às vezes as pessoas são batizadas, mas elas não são iniciadas na fé. O processo de iniciação se dá na catequese, depois o batismo, mas o batismo não é o final. O batismo é o começo de uma caminhada na fé. Aonde? Dentro da igreja, é ali que eu vou escutando a palavra, é ali que eu vou convivendo com os irmãos, aí eu preciso da Eucaristia, aí eu preciso do crisma, ser crismado, aí vem depois o processo, a missão. Batizado, alimentado e depois missionário. É um processo. E às vezes a gente já quer fazer missionário sem fazer o processo de iniciação. As pessoas precisam ser iniciadas. Nós precisamos evangelizar os batizados, irmão. Aqueles que foram batizados, hoje precisam de ser iniciados, porque as pessoas foram batizadas, mas elas não foram iniciadas na fé. Foi lá receber o batismo. Como muitos chegam para nós, nas nossas comunidades, batizam seus filhinhos, que é uma bênção. Às vezes o adulto quer ser batizado, mas ele não é iniciado. Aí vai lá, batiza e acha que batizou, acabou, já estou salvo porque eu fui batizado. Foi um começo, foi iniciado no processo de salvação. A salvação é dom de Deus, mas agora eu preciso conhecer Jesus. A salvação é o dom que Jesus nos oferece, mas agora precisa de ser iniciado. Por isso Jesus... algumas pessoas trouxeram aquele cego, e aquele cego foi iniciado na comunidade. Ele foi entronizado dentro da comunidade. Preste atenção, irmão. Se eu tenho fé, essa fé, ela precisa ser iniciada no caminho, é um momento de fé, mas depois, se eu quero caminhar, eu preciso da comunidade. Eu preciso estar dentro de uma comunidade de fé, para que eu respire aquela fé, viva aquela fé, me alimente daquela fé na palavra, na Eucaristia, e depois receba o dom de Deus, a força do Espírito. Aí sim, agora me tornei missionário. Agora sou chamado a levar essa experiência de amor que eu vivi na comunidade cristã. Veja bem, é na comunidade cristã, e é a comunidade que se torna missionária, para que eu agora anuncie a todos. Jesus pegou o cego, olha lá, pela mão, levou para fora, tem que tirar para fora, ou seja, fazer a pessoa enxergar as coisas de um outro modo, porque o ambiente ali está contaminado, agora ela precisa enxergar, ouvir, e para isso eu preciso sair um pouco daquele ambiente. Cuspiu nos olhos, não é? Faz a saliva para nascer de novo. É o barro, né? É o barro de onde a gente é gerado, nasceu de novo pelo batismo. Depois coloca as mãos sobre eles para que ele receba o dom de Deus, e ele vai sendo depois. Tá vendo alguma coisa? O homem disse: estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus coloca a mão de novo sobre ele, sobre os olhos dele, e ele passou a enxergar com nitidez. Veja o caminho. Então nós todos somos cegos. É muito simbólico isso para nós. É uma lição para nós, que nós precisamos ser iniciados, evangelizados, iniciados, para depois nos tornar missionários e missionárias. Que Deus nos abra a mente e o coração para entendermos esse caminho, esse processo. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.